Postei um ritual que eu tava fazendo usando cartas de tarô e a minha consulente mandou essa dúvida pra mim. Quando uma pessoa tá com curiosidade, sem conhecimento nenhum e fica abrindo baralho, tanto tarô quanto baralho cigano, tanto faz, só ali na curiosidade brincando, ela tá abrindo um portal ou não? E pra começar a responder sobre essa pergunta, eu tenho que falar pra vocês que isso daqui é o tarô. Não tô falando de baralho, não tô falando de oráculo, não tô falando de cigano nem de pombagira, eu estou falando do tarô. Isso daqui é o tarô. É uma imagem com simbologias, arquétipos, referências e interpretações do oculto. Por isso que temos ali Jung, né, que estudou os arquétipos do tarô e muitas simbologias dentro da psicologia que pode ser utilizada com o tarô. Por que eu tô falando isso? Porque o tarô, ele é muito utilizado também por pessoas que não trabalham nada com espiritualidade, com entidade, com conexões e pessoas que utilizam o tarô apenas como isso, uma carta que vai trazer informações ocultas que não estão sendo reveladas pelo nosso inconsciente e que você vai estudar e interpretar e usar isso na consulta. Só que aí a gente entra na questão de que nem todo mundo trabalha dessa forma. A maioria das pessoas hoje em dia, inclusive, trabalham com o tarô, baralho cigano, baralho de pombagira, de forma espiritual. Então, aí, quando a gente começa a olhar o oráculo de forma espiritual e energética, sim, a gente está falando para um portal. Pelo menos foi assim que eu aprendi. Quando eu comecei a estudar sobre o meu primeiro baralho, que era o baralho cigano, foi trabalhando com a minha entidade cigana e ela confirmou. E ela me ensinou que sim, eu estou abrindo um portal, o baralho, ele é uma entidade viva e você não pode trabalhar esse baralho de forma espiritual e energética de qualquer maneira. Por isso que tem toda uma ritualística para você fazer um atendimento. Uma das primeiríssimas regras que ela falou para mim, porque na época eu tava muito mal da cabeça, muito mal emocionalmente, ficava tendo crise de ansiedade no meio da noite e queria abrir o baralho de qualquer jeito. E ela não deixava, ela falava, não é para você fazer isso, porque você tá abrindo um portal sem ter conhecimento, sem ter equilíbrio, sem ter nenhuma estabilidade, nenhuma ferramenta de proteção, para quê? Por isso que se você for estudar dentro, por exemplo, da Quimbanda, que agora surtou, né, nas redes sociais esse papo de que baralho come, e sim, dentro de algumas doutrinas o baralho vai comer, que é você fazer a oferenda de sangue, né, pro baralho. Por quê? Porque você tá trabalhando com uma entidade viva e muitas vezes também com uma entidade por trás do baralho. Mas é toda pessoa que vai trabalhar dessa forma? Não. Eu conheço, eu sigo, eu acompanho várias terapeutas, várias psicólogas e várias tarólogas, apenas tarólogas, que pegam o tarô e mexem com ele apenas como um papel que tem uma imagem que vai ser interpretada. Não existe consagração, não existe ritualística e não existe nada. Agora, se eu vou fazer um ensinamento e se eu vou passar uma dúvida de uma consulente que acompanha o meu trabalho, eu vou responder que sim, eu não faria o que ela tá fazendo. Eu não sei em que contexto que ela tá, eu não sei em que equilíbrio emocional que ela tá, eu não sei como que é o contexto da situação, eu não sei se ela vai pegar o tarô no meio do bar, ali bebendo, fumando, então, ó, vamos abrir aqui pros meus amigos, rindo e brincando, eu não sei como é que ela faz. Então eu não faria porque eu aprendi a honrar o baralho, eu aprendi a respeitar o baralho, eu aprendi a honrar toda a energia e todo o portal. Por isso que pra mim, no meu estilo de trabalho, o baralho tem personalidade, o baralho, ele consegue me trazer conhecimentos muito importantes, eu consigo utilizar ele para os rituais que eu faço, porque eu consigo estar utilizando aquele arquétipo como uma ferramenta, como uma energia, uma simbologia. Então, eu não brinco com o baralho, eu não abro de qualquer maneira, eu gosto de ter os 4 elementos dentro da minha mesa na hora que eu vou atender outras pessoas, eu gosto de respeitar, não abrir para cada perguntinha besta, brincando ali, isso eu não faço. O que eu indico a fazer é estudar. Primeiro de tudo, estudar por quê? Você tem que entender qual linha você vai seguir. Você vai querer fazer dessa forma, entendendo que o tarô é apenas um papel, ou você vai querer ver de outra forma, entendendo que o tarô ele pode sim ser um portal energético e trabalhar com ele de forma mais espiritual. Ou apenas você não quer trabalhar com ele, mas você quer só ter ali como uma ferramenta de autoconhecimento, você também tem que estudar. Porque você também vai ter que ter ou uma ritualística, ou se você não for ter uma ritualística, você tem que saber o porquê que você não vai ter uma ritualística. Pra depois não ficar em dúvida e falar assim, acho que eu tô sendo demandada. Deve ser o tarô. E é isso, gente. Beijo.